Essa pesquisa, Atenção Primária, Saúde em Territórios Rurais Remotos no Brasil, surge da necessidade de entender um pouco como que se dava a organização e o acesso à atenção primária nesses municípios caracterizados por baixa densidade demográfica e longas distâncias. E partimos da classificação feita pelo IBGE lá em 2017, que faz essa caracterização entre os municípios brasileiros e identifica então 323 municípios com essa característica rural remota. Então, nós fizemos uma amostra que contempla 27 municípios em 6 áreas distintas do nosso país. Essas áreas, elas se caracterizam pelo modo, de uso do território, pensando aí a questão econômica, demográfica, cultural e também de oferta de serviços de saúde. Nosso município fica ao extremo sul do estado do Piauí, a mais ou menos 15 horas de distância de Teresina, nossa capital. Nós encontramos uma barreira aqui pela questão da distância. Nosso hospital regional mais próximo fica a 2 horas e meia, mais ou menos 200 quilômetros de distância daqui. E nós encontramos muitas dificuldades para estar redirecionando os nossos pacientes para essas localidades. A nossa opção foi tentar observar, a lógica, esses municípios, qual era a inserção deles na lógica socioespacial brasileira, utilizando os conceitos da geografia crítica, em especial o conceito dos 4 Brasis, que o Milton Santos e a Maria Laura Silveira apresentam. Eles dividem o nosso território em quatro Brasis. Então, o que a gente fez na sequência? A gente foi analisar, de todos esses municípios, seus indicadores sociodemográficos, econômicos, e como eles se inseriam no circuito das cidades. Ou seja, se eles tinham mais uso de rodovias, mais uso de rios, que é muito importante no caso do norte. Então, fomos estudar um pouco esses municípios, todos esses, e a partir disso, nós chegamos em 6 grupamentos. Primeiro, esse grupamento do Norte de Minas, que é um concentrado, depois os municípios do semiárido, e aí a gente observou uma nova dinâmica no Nordeste, numa região que é chamada de Matopiba, que é o acrônimo de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, essa região ela tem uma diferença grande para o semiárido, porque apesar de ter populações bastante de ocupação antiga no território, populações tradicionais, tem uma entrada recente do agronegócio muito grande, e com investimentos globalizados de uma forma importante, o que dá uma característica bastante diferente em relação ao semiárido. Então, a gente teriam esses 3. O outro cluster é exatamente, ele corresponde ao vetor de expansão recente, que pega basicamente o centro-oeste, mas vai até Rondônia, ou seja, a expansão do agronegócio também nessas populações. E em relação ao norte, nós decidimos, nós fomos olhar, porque não daria para considerar o norte como uma coisa só. Então, nós criamos os 2 clusters, que é o Norte Águas e o Norte Estrada, fechando assim nesses nossos 6 clusters. Depois, na sequência, a gente tinha que escolher quais municípios nós iríamos. Para isso, nós pegamos dentro dos 6 clusters, analisamos uma série de indicadores e tentamos chegar aos municípios que eram mais característicos daquela região, tipo o município médio, o município tipo, e em cada região também a gente pegou um município que tinha algum indicador muito diferente, seria um outlier, então seria um município que ou teria uma população ou renda, alguma característica ou uma renda maior, ou seja, uma característica que destoasse. Com isso, nós chegamos aos nossos 27 municípios que expressam bem as distintas realidades dos municípios rurais remotos brasileiros. O uso dos serviços de saúde dentro do município, ele se diferencia entre os moradores que vivem na sede do município e os moradores que vivem mais ao interior. Há uma distinção no acesso, na forma como as pessoas conseguem chegar ao serviço de saúde. A gente tem muitas dificuldades aqui com relação à distância, porque um lado é beira-rio, então para a gente atravessar é mais difícil. E o outro lado já vai chegar no Piauí. O município, como ele é muito grande, tem comunidades que ficam a 170, 200 quilômetros da sede. Então, por isso, para essa população chegar até aqui, para ter o atendimento, fica mais complicado, porque nem
todas as especialidades a gente pode levar até eles, e tem comunidades que ainda não têm PSF. A gente está tentando aderir mais unidades básicas de saúde por essa necessidade do município. Um achado bastante relevante e expressivo do nosso estudo se refere à ausência de políticas que garantam o transporte de usuários, né, do seu local de moradia até os pontos de atenção. Isso é particularmente muito específico e expressivo nesses territórios, uma vez que as barreiras geográficas, as longas distâncias, é uma das características dos municípios rurais remotos. O que nós observamos é que o transporte eletivo dos usuários é conduzida por meio de recursos majoritariamente municipais, em municípios com baixa arrecadação, enfim, com uma população bastante vulnerabilizada, sem condições de arcar com o custo desse transporte. E temos também nesses municípios uma outra questão, que é garantir o transporte para o fluxo de insumos, né, necessários ao funcionamento dos serviços de saúde, e também a garantia de transporte para os profissionais que atuam nesses interiores dos municípios. Todo esse problema, né, que nós detectamos, e essa ausência de políticas públicas nacionais que respondam de alguma forma, se interpõe entre o acesso, né, entre a possibilidade, mitigando por vezes, minimizando, aumentando o absenteísmo dessas populações rurais aos pontos de atenção, sobretudo quando esses pontos de atenção estão localizados na sede das regiões de saúde ou, por vezes, na própria capital do respectivo estado. Já aconteceu de eu passar por cima de cobras, de sucuri, que geralmente nesses lugares tem lagoa. Então seria importante que dessem uma atenção a mais para essa questão da saúde, das estradas, para que nós pudéssemos trabalhar com mais segurança. Também tínhamos desafios logísticos de como mandar esse equipamento nesse município, porque tinha grandes trajetos de carro, por exemplo, e que inicialmente a gente tinha pensado, vamos contratar um serviço, uma van, um motorista que vai levar esses pesquisadores até o município, mas tinha dificuldade até da oferta desse serviço nessas localidades. Então a gente tinha que pensar logística para alugar um carro, o melhor trajeto, verificar se as estradas eram possíveis de tráfego, né? Asfalto, a questão de chuva, se estava alagado ou não. Todas essas questões a gente tinha que levar em consideração. Nós tínhamos também municípios que o acesso se dava pelos rios. Então a gente tinha que tentar identificar qual era o serviço de barco que tinha, como é que a gente ia conseguir comprar uma passagem, porque isso também não se dava, né, de forma digital. Então esse processo todo foi muito do contato ali, da ligação, né, de tentar se aproximar por canais não oficiais, porque a forma de acesso a esses municípios não está dado como de qualquer outro município, né? Éramos 45 pessoas profissionais de saúde, né, professores, pesquisadores, alunos de graduação e alunos de pós-graduação. Então esse era o grupo. E tinha uma característica bastante comum, que todos éramos, assim, 95% éramos provenientes de grandes centros urbanos. O encontro, por exemplo, com profissionais de saúde que moram e que trabalham nesses locais, isso foi, assim, foi impactante, porque as pessoas trabalham, apesar de todas as diversidades, com bastante dificuldades, mas tem uma interação, a população reconhecendo muito eles, às vezes que nas nossas unidades em grandes centros isso não acontece. Então foi esse impacto, né, dessa relação da população com os profissionais de saúde desses lugares nos assim, imprimiu na gente uma sensação muito do pertencimento dessa população, né,
a saúde, né? Então a gente viu, eu digo que a gente viu ao vivo e a cores a capilaridade do SUS. Todo esse estudo nos mostrou diferentes estratégias que empreendem as comunidades, os profissionais de saúde, as prefeituras, as secretarias municipais de saúde, para tentar levar a atenção à saúde a essas populações, e nos mostrou também que nós temos que ter o que a gente chama de um escopo ampliado de práticas. O que significa isso, um escopo ampliado de práticas? Significa que nós temos que ofertar, né, a atenção primária à saúde, as equipes de saúde da família têm que ter uma formação técnica específica em saúde rural e ofertar ações de saúde mais ampliadas, mais resolutivas, com mais acesso a testes rápidos, por exemplo, a testes diagnósticos, a pequenos aparelhos, equipamentos de laboratório automatizados, para você conseguir ter maior resolutividade no próprio local. A importância hoje do agente de saúde na população ribeirinha é que ele é o vínculo entre o serviço, né, e a população. É ele que leva para a população tudo que o município, tudo que o Estado, dentro de todos os serviços que são ofertados, é ele que leva para a população tudo aquilo que a população tem que fazer, seja lá vacina, consultas de pré-natal, acompanhamento de Bolsa Família. Os resultados da pesquisa APS em territórios rurais e remotos mostraram um escopo de práticas ampliado dos ACS, que envolve acompanhamento familiar, cuidados individuais, tanto procedimentos como prevenção, abordagem coletiva e atividades administrativas também, sendo estas coleta e registros de informações. O ACS se mostrou o profissional mais presente e mais acessível nas áreas rurais remotas e afastadas da sede municipal. As visitas domiciliares são a principal ação dos ACS e uma importante forma de contato dos serviços de saúde com os usuários. Essas visitas atendem a diferentes objetivos, sejam eles cadastro, cuidado, coordenação, informação, educação em saúde e até apoio psicossocial. O modelo proposto pela Estratégia Saúde da Família está mais presente nas unidades básicas de saúde localizadas na sede dos municípios e menos presente nas áreas mais remotas, com maior dispersão populacional. Isso é muito impulsionado pela ausência de equipes de estratégias de saúde da família completas, uma própria questão da falta de profissionais, da dificuldade de fixação de profissionais, em especial médico, que impulsiona gestores a implementar as chamadas estratégias de agentes comunitários de saúde, EACS, o antigo PACS, na época da criação do SUS. Então, os EACS eles acabam sendo uma realidade nas localidades de difícil acesso, equipes, né, com um número maior de agentes comunitários e supervisão de um enfermeiro. O papel fundamental nosso é chegar nessas famílias, né, apesar da distância, que a gente enfrenta, né, da locomoção dessas famílias, do meio de comunicação, porque que nem, por exemplo, aqui para nós, nem todos os lugares têm internet, né? Então a maioria das vezes a gente consegue comunicar pela internet, tem lugares que não tem, a gente sente uma barreira, uma dificuldade. O recurso, o financiamento, precisa transformar esses locais, respeitando, porque ele não vai deixar de ser rural nem remoto, mas você precisa investir em tecnologia, o dinheiro precisa ir para esse lugar, para que, respeitando as suas distâncias, as suas dificuldades de acesso a inúmeras outras coisas, não é só a saúde, tudo é mais difícil, né? Educação, etc., mas que ela tenha o provimento da saúde, o contato com a saúde, ainda que de forma virtual nesse sentido, mas em forma virtual não na dependência do usuário fazer uso dessa tecnologia, mas mediado com algum profissional formado nesse local que possa compreender e traduzir e dar continuidade a esse cuidado. Então, eu destacaria aí duas questões, a conectividade e as tecnologias de informação para você ter esse contato, né? Ter a existência do serviço de especialidades em uma cidade próxima, na região, e para acessar esse serviço de especialidade, um meio de transporte sanitário adequado e com financiamento contínuo. A gente vem tentando fazer o máximo de apoio, dando o máximo possível, principalmente aos pacientes com doenças crônicas, hipertensão, diabéticos,
pacientes com síndrome metabólicas e etc. Aqui no posto de saúde, a estrela não é só o médico, mas sim toda a equipe que trabalha. Hoje em dia, a gente tem um programa Mais Médicos que ajudou a colocar muito mais, a dar uma resposta para esse problema da força de trabalho em saúde em relação aos médicos, mas a gente ainda precisa de programas mais amplos para todas as categorias profissionais, né? Assim, que não são os médicos e que dê uma segurança também em relação aos vínculos trabalhistas, né? Assim, a fixação dos profissionais e também, principalmente, a mudar o modelo assistencial, né? A transformar práticas que antes a gente tinha muito mais voltadas ao que a gente chama de um modelo biomédico, centrado nas doenças e sem entender os problemas daquelas comunidades rurais nos seus determinantes sociais, né? Assim, a gente precisa de um programa que enfrente esse tipo de desafio, né? Não apenas colocar médicos, enfermeiros e dentistas, né? Mas também trazer esse tipo de visão sobre uma prática que de fato mude a realidade, né, dessas comunidades, né, e que dê uma condições de mais de igualdade em relação a áreas urbanas, né. E lembrar também da centralidade de agentes comunitários de saúde dentro dessa força de trabalho em saúde, nessas áreas rurais e remotas, da importância que eles têm, né, como uma categoria profissional que está realmente inserida dentro desses lugares mais remotos, né? Assim. Um grande desafio de você trabalhar numa cidade pequena é que você tem sempre que ser, vamos dizer assim, excelente. Você tem sempre que estar sabendo as coisas, como você vai falar, como você vai se colocar, porque você vai estar convivendo com essas pessoas em todos os lugares que você vai. Saúde, se a gente parte para um conceito mais amplo, você teria que trabalhar não só com assistência, mas trabalhar também com as questões sociais. Em determinados momentos, a gente não vê essa inserção da formação nesse conhecimento da realidade e da própria administração municipal para você poder formar um profissional não só para fazer atendimento ou para prestar assistência à saúde, mas poder intervir nas reais necessidades da população. Não adianta eu querer trabalhar assistência em determinadas comunidades em que eu não associe as suas condições de vida e trabalho, as questões do meio ambiente, as questões de vigilância à saúde, que estão fora do contexto basicamente assistencial da saúde, mas que isso de fato é uma proposta para a gente construir um sistema de saúde baseado nas mudanças de vida da população, em que eu possa trabalhar a questão intersetorial, as condições de vida. Então, esse processo de formação ele precisa estar integrado à realidade local, para a gente construir uma APS baseada na proteção à saúde, na promoção da saúde e que possa produzir, de fato, mudança nas condições de vida e saúde da população, principalmente desses locais que estão mais distantes dos grandes centros urbanos. Como nós não temos uma UPA 24 horas, a UBS acaba sendo a única fonte de socorro para a comunidade. Casos graves, a gente aciona o carro ele é disponível 24 horas, a gente coloca esse paciente no carro e leva até o hospital. Nós observamos então uma diversidade não só geográfica e ambiental, como uma diversidade também cultural, de diferentes formas de viver e de conviver com a natureza. Essa diversidade geográfica e cultural, ela não pode ser considerada como uma barreira, ela tem que ser reconhecida para produzir políticas públicas específicas que deem conta de dar acesso oportuno, atenção de qualidade para essas populações nessa diversidade geográfica. Fica evidente para nós, ficou evidente, certamente que nós temos que ter diretrizes gerais para o SUS, diretrizes gerais para equipes da Estratégia de Saúde da Família, mas tem que ter também respostas específicas para essa diversidade geográfica e cultural. Essa é uma questão fundamental. Assim, o maior aprendizado que nós tivemos foi a importância do Sistema Único de Saúde, do SUS, a capilaridade dele nesses diversos municípios que tivemos. Sem ele não há saúde, ficou bastante claro
a necessidade, a importância e a relação dessa população junto aos profissionais, junto às equipes de saúde da família. O nosso grande desejo agora, né, que já estamos numa fase de análise dos resultados dessa pesquisa, é poder disseminar esses resultados, disseminar essas análises, pensar políticas, né, que possam favorecer o acesso à atenção à saúde, em particular a atenção primária, mas também pensando no cuidado integral, né, a necessidade que muitos usuários têm de acessar os serviços de atenção especializada, que em geral não estão disponíveis no próprio município, é preciso chegar até um centro de referência. E então nós queremos discutir esses resultados com os gestores municipais, gestores estaduais, com o governo federal, no sentido de superar, né, as desigualdades de acesso que ainda se fazem presentes nessas localidades, nesses contextos rurais remotos.